Muito bem-vindos ao nosso canal de infectologia. Sou Renato Cassol, médico infectologista. Falar para vocês agora algumas doenças interessantes, tá certo? Na verdade, muitas vezes desconhecidas. O que acontece? Eu estou falando aqui exatamente daqueles pacientes que acreditam que têm o vírus do HIV, mas têm teste sorológico negativo. Bom, existem pacientes que têm sintomas relacionados ao vírus do HIV. São eles gânglios palpáveis, perda de peso, lesões de pele, enfim, sudorese noturna, né? E vão lá, fazem o teste, dá sempre negativo. Pessoal, isso não é um fenômeno local, tá? Isso acontece em diversos pontos do planeta Terra. Então, o primeiro que eu vou mostrar para vocês aqui é um slide de um site chinês, né? Novo vírus semelhante ao HIV emergente na China. O pessoal já faz um alarde, certo? Que existiria um novo vírus, no caso aqui, o Inzibing, seria o vírus. Então, o site detalha, dá referências bibliográficas, fala ali que existe deterioração crônica semelhante ao da AIDS, tá certo? E o pessoal foi investigar, tá certo? O pessoal foi investigar. Então, começou lá os boatos, uma doença misteriosa, né? E o pessoal lá do CDC chinês, o Instituto Pasteur da China também, começou a investigar esses pacientes. Os pacientes realmente tinham sorologias negativas para o vírus do HIV, e o pessoal já soltou que deveria ser uma nova virose, tá certo? Então, nesse slide aqui, tá certo? Nos últimos anos, uma misteriosa doença deixou milhares de pessoas apreensivas. As pessoas que sofrem de doença apresentam sintomas muito semelhantes ao da SIDA, né, da AIDS, com gânglios linfáticos inchados, hemorragia subcutânea, dores nas articulações, fadiga, suores noturnos e emagrecimento, mas apresentam repetitivamente resultados negativos para o vírus HIV. Essa misteriosa condição foi apelidada de AIDS HIV negativo, né? Então, são pacientes com sintomas aí muitas vezes de pele, constitucionais, que testam sorologicamente para o vírus HIV e, claro, eles não têm o vírus, então dá sempre negativo, certo? Esse pessoal aqui, então, acabou mandando essas amostras para a Califórnia, para o sul da Califórnia, no laboratório, e não se conseguiu identificar nenhum vírus do HIV, nem outro vírus que se pudesse botar culpa nele, né, de que seria uma doença viral, então, sexualmente transmissível, no caso, e também transmissível por saliva, que é o que eles acreditavam que pudesse acontecer. Então, eles acabaram dizendo ali, como não foi encontrado nenhum novo vírus, acredito firmemente que esse grupo pode ser portador de um novo vírus, que esse grupo não pode ser portador de um novo vírus humano. A razão pela qual enviamos as amostras de sangue para o estrangeiro é para lhes provar que a doença está apenas nas suas mentes. Então, o chinês sabe que eu não sei se o vírus existe ou não, tá, pessoal? Ele não foi encontrado até o momento. O chinês já disse que não, isso é coisa da tua cabeça e não inventa, né? Esse outro slide aqui, então, naquela mesma entrevista, né, dos responsáveis pelo CDC, digamos assim, chinês, vários laboratórios da China, com o Instituto Pasteur Xangai, CDC chinês, investigaram pacientes infectados com o Inzibing e determinaram que esse agente patógeno não é um vírus do HIV mutado ou uma nova tipo de HIV. Portanto, esse medo de AIDS seria injustificado. Eles ainda falam aqui nesse mesmo slide, eu botei para vocês, somos forçados a concluir que a AIDS soronegativa para HIV não existe, que não existe nenhum novo vírus desconhecido que cause sintomas desses pacientes. É a nossa opinião que a sua condição é causada por algum tipo de fobia a AIDS, X-dengue, tá? Então, eu botei aqui a procura na National Library of Medicine, no governo americano, né? Botei o Inzibing, não apareceu em lugar nenhum, botei no CDC americano, o Inzibing também não foi encontrado. Então, esse vírus, se é que ele existe, ele nunca foi isolado e não existe publicações internacionais sobre ele, tá certo? Existe só aquela sintomatologia de 56 pacientes, se não me engano, e mostrando que eles acreditam que tem AIDS, eles têm sintomas relacionados ao vírus do HIV, mas eles têm AIDS com sorologia negativa, mostrando que está descartada a doença do vírus do HIV. Mas, então, da onde vem tudo isso, né, pessoal? Da onde vem tudo isso? Bom, aqui eu tive que voltar para 1993, vou botar o slide aqui, 94, desculpa, né, mostrando que existe sim uma doença já bem descrita na literatura,
que é a linfocitopenia TCD4 idiopática. Medicina fala que, os pesquisadores falam que é idiopática porque não se sabe a causa. Então, esse artigo aqui mostrou um paciente com AIDS, entre aspas, e HIV negativo, de Kentucky, né? Que possuía, sim, linfócitos T, CD4 bem baixos e desenvolveu uma meningite criptocócica, que é uma meningite fúngica que está muito relacionada à AIDS, não ao HIV positivo, tá? Mas a doença AIDS, né? Então, bem interessante, e na New England, aí sim, em 1993, foi publicado esse artigo aqui também sobre linfocitopenia TCD4+, idiopática, né? Que são infecções oportunísticas inexplicáveis em linfocitopenia, ou seja, linfócitos TCD4, linfócitos baixos, sem infecção por vírus HIV. Uma investigação de casos dos Estados Unidos, a força-tarefa para a linfocitopenia T idiopática CD4, mais do Centro de Controle do CDC. O CDC fez essa pesquisa toda aqui, tá certo? E chegou à conclusão, então, que essa investigação de pacientes com linfocitopenia TCD4 idiopática e infecções oportunísticas inexplicáveis indica que a doença é rara e que apresenta vários estágios clínicos, né, imunológicos. A investigação dos contatos não revelou evidência de um novo agente transmissível causador da linfocitopenia. Ou seja, eles investigaram os contatos, principais contatos sexuais, contatos de casa, filhos, desses pacientes que tinham essa linfocitopenia TCD4+, e idiopática, não se sabe a causa, e não se achou esse mesmo problema nesses contatos, ou seja, tudo indica que não é vírus, porque vírus tem que se propagar, tem que contaminar outras pessoas, tá certo? Então, 30 anos depois, segundo artigo da New England Journal of Medicine, agora do ano passado, de 2023, fez uma nova pesquisa da linfocitopenia TCD4+, idiopática, e chegaram às seguintes conclusões. Vou botar o artigo na tela. Entre os pacientes do estudo, né, da linfocitopenia TCD4+, idiopática, continua associada ao aumento da suscetibilidade a doenças virais, doenças fúngicas e micobacterianas, né, de um micobactério do complexo não tuberculose, bem como resposta reduzida a novos antígenos e um risco aumentado de câncer, tá certo? Então, continua existindo a doença, não se sabe a causa, não se identificou nenhum vírus até o momento, tá certo? E aparentemente não parece ser viral, porque ela não parece ser transmissível. Então, é bem interessante, né? Vem se estudando isso há bastante tempo. Eu botei aqui uma linha de tempo de 30 anos, mostrando que sim, existem pacientes que têm sintomas do vírus do HIV e talvez não tenham nenhuma outra doença viral causando esses sintomas e causando essas doenças oportunísticas ou mesmo câncer, porque a gente sabe que os linfócitos TCD4 eles também são utilizados pelo nosso corpo para prevenir o câncer. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não deixe de dar o seu joinha e aí nos falamos aí no próximo vídeo. Grande abraço, Renato Cassol, médico infectologista.